Para a gente entender um pouco mais a atuação da rede pública, muito se fala sobre o conceito de saúde integral e o que esse termo significa na prática para as pessoas que estão nos vendo, porque eu acho que é importante explicar o que significa na prática clínica, também no acolhimento, quando olhamos especificamente para as necessidades da população LGBTQIAPN+, aqui na ponta, na UBS, onde você trabalha, por exemplo. Sempre quando a gente fala em saúde, as pessoas focam muito na saúde física, né? E estritamente na parte mais orgânica. Ou se divide e pensa em saúde física e saúde mental. A proposta da saúde integral, além de olhar para as pessoas sem visar só aquela coisa que saúde é a ausência da doença, é pensar em estratégias preventivas de estabelecimento de saúde de uma maneira integral, observando esse corpo como um todo. Então, a parte psicológica, a parte física, como essa pessoa circula pela cidade, como essa pessoa acessa espaços da cidade, espaços de lazer, estratégias que a gente vai pensar desde uma segurança alimentar até outros aportes que vão fazer a manutenção dessa saúde. Quando você me pergunta aí especificamente de um recorte das unidades básicas de saúde, a gente tem uma política, que é a Política Nacional de Saúde LGBT, que na época ainda a sigla era LGBT, isso em 2011, né? É uma política que, se você for olhar, ela é recente, de 2011 para cá são 15 anos, mas não tão recente, pensando aí a sua difusão e execução. Mas nós ainda temos muitos desafios na parte da execução e humanização dos atendimentos à comunidade, à população LGBTQIAPN+, dentro dos nossos espaços de saúde. E aí eu posso ampliar como espaços diversos, seja as unidades básicas de saúde, seja a UPA, sejam outros espaços. Ainda temos um desafio central, que é um ponto ligado aí, principalmente à questão do preconceito e discriminação. Tiago, em outra ocasião nós conversamos, sobre o impacto que causou aquele fechamento do ambulatório para a população LGBTQIAPN+, que funcionava lá no UBS Nossa Senhora da Piedade. Houve um impacto muito grande, depois vieram, não, nós estamos aí, estamos diversificando para as unidades, está tudo certo, estou recebendo elogios, houve isso da saúde. Hoje, qual que é a situação? Está tudo bem mesmo? Não impactou tanto assim quanto se pensava o fechamento? Ou está fazendo falta? Qual que é a sua opinião? Então, quando a gente pensa em saúde voltada para a população LGBTQIAPN+, a gente geralmente pensa em tema que é uma questão mais restrita, né? Mas eu gosto de pensar esse tema ampliando talvez um pouco. Então, sendo direto na sua resposta, eu acho que a questão da saúde em Pará de Minas está ruim, como um todo. A saúde em Pará de Minas não está boa, né? A gente tem filas enormes para consulta nas UBSs, tem filas enormes para consultas, para fazer exames e tal. Enfim, isso é o que a gente acaba escutando quando conversa com qualquer pessoa na cidade. Pensando nisso, se a saúde como um todo está ruim, a saúde para as pessoas LGBTs está pior. Essa é a grande questão, né? A gente tem, sim, uma pessoa de referência da prefeitura, né, a Adriana. Ela é assistente social, ela é uma pessoa muito querida, que está sempre na luta com a gente. E a gente tem tido abertura com a prefeitura para realizar eventos, para realizar discussões, palestras, mas ainda há muito o que andar. Não só para a saúde LGBT, mas também para a saúde como um todo em Pará de Minas. Mas eu pergunto, vocês se adaptaram bem, sem aquele espaço específico, se espalhando pelas UBSs, ou aquele espaço era mais, vocês tinham uma identificação maior ali? A gente tinha uma identificação maior por causa da questão do preconceito, né? Porque a demanda, quando se criou o centro LGBT na UBS, foi por causa de uma demanda de que as pessoas LGBTs não estão conseguindo acessar a UBS, a UPA, por causa do preconceito, porque se sentem deslegitimadas, se sentem invadidas, por causa de uma série de questões. Pensando nisso, se a saúde como um todo está ruim, a saúde para as pessoas LGBTs está pior. Essa é a grande questão, né? A gente tem, sim, uma pessoa de referência da prefeitura, né, a Adriana. Ela é assistente social, ela é uma pessoa muito querida, que está sempre na luta com a gente. E a gente tem tido abertura com a prefeitura para realizar eventos, para realizar discussões, palestras, mas ainda há muito o que andar.
não só para a saúde LGBT, mas também para a saúde como um todo em Pará de Minas. Mas eu pergunto, vocês se adaptaram bem, sem aquele espaço específico, se espalhando pelas UBSs, ou aquele espaço era mais, vocês tinham uma identificação maior ali? A gente tinha uma identificação maior por causa da questão do preconceito, né? Porque a demanda, quando se criou o Centro LGBT na UBS, foi por causa de uma demanda de que as pessoas LGBTs não estão conseguindo acessar a UBS, a UPA, por causa do preconceito, porque se sentem deslegitimadas, se sentem invadidas, por causa de uma série de questões. Então, era um lugar acolhedor que não tratava somente da saúde física, né? Também a partir da saúde mental, dessa saúde integral, como Priscila falou. Foi uma perda muito significativa e, pelo que a gente escuta de algumas pessoas, né, que a gente está em contato, não tem sido bom, sabe? Assim, as pessoas, elas voltaram a ter um certo distanciamento com as UBSs, né, após o fechamento do centro LGBT, sendo bem sincero. Tem uma pontuação sobre isso que eu acho importante fazer. Na época do centro LGBT aqui em Pará de Minas, eu estava morando em Itaúna e eu me candidatei para trabalhar voluntariamente no centro. E por que eu fiz isso? Vim trabalhar de graça para a prefeitura? Porque a nível centro-oeste mineiro, tem um ambulatório LGBT numa prefeitura, e principalmente pensando numa cidade de 100 e poucos mil habitantes, foi muito à frente. Eu pensei assim, qual ousadia que esse município está fazendo? Eu quero participar, eu quero entender, eu quero ser parte dessa história. E eu fiquei aqui mais ou menos um ano. E internamente, é importante destacar, nós tínhamos algumas discussões e que ainda perpassam. Eu lembro de um fato que nos incomodou bastante, de uma pessoa que procurou a policlínica, e é um relato que a gente já difundiu ele em outros espaços, por isso que eu vou trazer ele aqui. A pessoa procurou a policlínica, lembrando que a policlínica é um centro para diversos atendimentos, e por aquela pessoa que procurou ser um corpo lido como de uma pessoa LGBT, a pessoa que estava na recepção simplesmente falou assim, tá, bom dia, é lá no último andar. Bom dia. Então, assim, a pessoa ia aonde? A pessoa ia na odontologia, que é no 3º andar. Simplesmente pela expressividade daquele corpo, aquela pessoa foi direcionada para o 4º andar. Sim. E que era um andar que tinha cores, que tinha uma... E ainda tem, que eles não repintaram. Que tinha toda uma preparação estrutural diferente e profissional. Só que, por que eu estou trazendo esse exemplo? Quando a gente foi, sem dúvida, né, é um ponto a se questionar. A gente trouxe isso na Conferência Municipal da Saúde, que foi semana passada, sobre como adequar pós-fechamento do ambulatório. Porém, tem uma discussão sobre isso que era por nichar e criar um gueto de atendimento.